da criança, né? A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estamos reunidos aqui, fazendo a gravação do nosso vídeo para a escola dominical. E eu creio que será uma bênção mais esse estudo. Amém? Amém. Vamos orar, irmão Salvador. Poderoso Deus, em nome do Teu Filho, mais uma vez nos dirigimos a Ti, Papai querido, agradecendo-Te por tudo quanto o Senhor tem feito por nós e pedindo a continuação da Tua bênção sobre nós, Papai. Continue abençoando o nosso trabalho, Papai querido, que é prestado, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos desde já por tudo. Amém. Amém. Hoje a lição vai falar sobre oração intercessória que Paulo aqui dá para pegar um ângulo melhor. Ok? Sobre a oração intercessória que Paulo fez após concluir parte do seu discurso ali na carta aos Efésios. É a lição de número 10. Lição 10. 6 de junho. Quer dizer, vai ser 7 de junho, amanhã, né? Quando os irmãos receberem esse vídeo. 7 de junho de 2020, né? Intercessão pelos Efésios. Amém? Irmão, abra aí a sua revista. Aquele que não tem uma revista, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. O texto áureo está em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Amém? O texto áureo fala sobre isso, é verdade prática. Fala assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Eu também fiz uma outra anotação que está dizendo assim: a oração de Paulo pelos Efésios é para que eles sejam unidos pelo Espírito, que Cristo habite neles e que eles sejam cheios com a plenitude do amor de Deus. Amém? Nós precisamos sempre orar pela igreja e por todos os eleitos que Deus tem chamado nos 4 cantos da terra. Nós precisamos de orar. A Bíblia diz que nós devemos orar até mesmo pelas autoridades seculares, quanto mais por aqueles que são autoridades espirituais, por todos os eleitos, né? A gente vê muita coisa acontecendo no seio cristão, mas a nossa oração precisa estar também acontecendo para que essas coisas que são da parte do inimigo possam cair e aquilo que é da parte de Deus possa se evidenciar. É claro que o que é da parte de Deus sempre vai se evidenciar, nós sabemos disso, mas nós precisamos estar ali intercedendo, né? Não é o caso de você dizer assim: a pessoa é eleita, mas você vai e não prega o evangelho para ela. Vai adiantar do quê? Mas o evangelho precisa ser anunciado como justiça e também para que possa alcançar todos os que o Senhor tem chamado para a salvação. Efésios capítulo 3, 14 a 21. Vou ler uns, irmãos, segundo a capacidade dos irmãos, podem dar sequência. Vou ler o 14. Qual que está melhor para o irmão? A Bíblia ou a revista? A Bíblia, né? Então vamos lá. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual dado toda a família no céu e na terra, tanto o nome. Ok. Para que, segundo as riquezas
sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Versículo 18. Podeste perfeitamente compreender com todos os santos qual seja largura e o comprimento e a altura e a profundidade, E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. e essa glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Né? Este é um texto maravilhoso. O apóstolo começou fazendo ali a sua introdução ali no capítulo 3, né? Dizendo ali sobre o mistério da unidade revelado, onde ele falou muito bem, que nós aprendemos na lição passada, sobre a unidade cristã, né? Sobre a unidade que é um povo, né? Já João 10, né? Onde Jesus fala que haverá um rebanho e um único pastor, é algo maravilhoso. E quando ele começa a vislumbrar isso, né? Ele começa a pensar na glória que nos está revelada, ele começa a pensar no sacrifício de Jesus, ele começa a pensar em todos aqueles feitos maravilhosos, e aí ele vai e começa então a fazer uma oração. Esse texto aqui é uma oração, né? Segundo os estudiosos, Paulo ele começa a declarar sua intenção de uma intercessão que ele faz. Aqui não existe propriamente o texto da oração escrito, mas aqui Paulo está falando o que ele está orando e por que ele está orando. Ele começa a dizer que por causa disso me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, o texto não é uma oração em si, mas o texto fala sobre uma oração que Paulo constantemente faz pelos irmãos em Efésios e por toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Específica, né? E aí ele começa a falar sobre quais assuntos que ele está orando. Aleluia. Né? Ele começa a falar para que Cristo habite, versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Arraigados é a figura da raiz, né? Que entra e penetra nas suas e se fixa bem forte, né? E fundados é a figura do alicerce de uma casa, de uma edificação. Então eles são duas figuras de linguagem para poder falar como a gente deve estar firmes em amor no Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, né? O amor de Deus, ele é imensurável, né? Essa é a palavra. Você não pode medir, você não pode calcular. Ele vai além daquilo que está ao alcance da nossa compreensão humana. Então a gente pode pegar um pouquinho, né? Ter uma pequena ideia, uma ideia rasa daquilo que é o amor de Deus para conosco. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O próprio apóstolo Paulo está falando isso. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso
para fazer tudo, e o que Deus, depois que você está arraigado nele, fundado nele, totalmente cumprido ali na vontade, porque está na presença de Deus. Aí o que você pede a Deus, você pede uma coisinha, e Deus te dá aquela coisinha um pouco mais. Além daquilo, e é algo que sempre surpreende a gente. Nunca o que Deus dá para você, você fala, aham, mas você sempre fica de boca aberta, sempre fica assim. Tem algo mais, né? Tem algo mais, é algo que não sobe, não consegue subir na nossa mente. E aí quando a gente lembra lá da oração de Jesus lá em João 17, ele fala, Pai, para que onde eu estiver, estejam eles, para que eles possam conhecer a glória que o Senhor me deu. Aleluia. Ou seja, quanta coisa tem escondida lá no céu que Jesus há de mostrar pra gente. Ainda não foi, Nossa, coisa assim que é maravilhosa. A gente sabe daquilo que Deus mostra pra nós aqui. Aleluia. Aqui Deus dá livramento, Deus dá cura, Deus dá libertação, Deus salva, né? Deus reveste de poder. Mas ele prometeu para nós que nós vamos estar lá no céu, vamos ter um novo nome, vamos ter vestes brancas, vamos ser salvos da ira, né? Que vai cair sobre todos os que não creram no Senhor. Mas ele não fala do que terá depois. Aí dá uma ideia assim rasa. A Nova Jerusalém, uma cidade onde o povo vai ficar louvando a Deus para sempre. Glória a Deus, amém? Mas ainda não chegou lá. Essa ideia que João mostra para a gente lá em Apocalipse 21, ainda está longe. Né? Não é longe? Aleluia. Muito longe daquilo que Deus tem para nós. Os segredos do reino de Deus, do reino dos céus, são segredos que estão além. Muito além do nosso entendimento. Muito além do nosso entendimento. Mas é aquele que Jesus disse para o Nicodemos, se eu falar coisa da terra, vocês não entendem, como vocês vão entender se eu falar das coisas espirituais, né? Ou seja, Jesus vai revelar isso para nós, mas vai ser quando nós estiver lá, porque se ele revelar para nós aqui, a gente não vai conseguir entender não, vai ser muito surpreendente para nós, mas ele já deu uma ideiazinha só para a gente já ficar na expectativa. Aleluia. Né? Glória a Deus. Vamos para a lição então. Introdução. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus não pode fazer tudo. Aprendemos que Deus, pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição, né? Então vamos lá, vamos refletir sobre a oração intercessória dele. E antes ele começa a falar corroborados com o poder do Espírito, né? O que é corroborados com o poder do Espírito? É você está sendo transbordando, revestido, né? Você está sendo abençoado com essa dádiva, né? Glória a Deus, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado, tópico 1, subtópico 1, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, quer dizer, da glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então Paulo ora, ele intercede para que a igreja seja fortalecida, tenha um fortalecimento da parte de Deus. Verdadeiramente nós precisamos de um fortalecimento, uma vez
que nós não estamos nesse mundo por vontade do mundo. O inimigo não está satisfeito com a nossa presença aqui. Quando Jesus veio aqui, a primeira coisa que Satanás tentou fazer foi matá-lo, antes que ele anunciasse as boas novas de Deus. Depois que ele já estava grande, Satanás viu que não tinha como mais fazer isso, aí Satanás tentou fazer com que ele desistisse de morrer. Já foi o contrário. Ou seja, tudo o que ele faz e fazia é com a intenção de desfazer aquilo que a obra que Deus está realizando. E se ele não pode destruir a obra de Deus em algum lugar, então elimina as forças, elimina a eficácia, né? O que é minar a eficácia? Por exemplo, eficácia, você sabe que é aquilo que atinge o seu objetivo. É tentar então fazer com que a obra de Deus não atinja o seu objetivo. É fazer com que a obra de Deus vidas não sejam salvas, vidas não sejam libertas. E como é que ele faz isso? Ele faz isso de duas formas. Ele ataca por dentro e por fora. Por dentro da igreja ele semeia o joio, né? Os irmãos que começam a criticar da liderança, ou a liderança que perde a visão espiritual e começa a ensinar heresias. Tem sempre uma forma que o inimigo ataca da parte de dentro ou da parte de fora, que é o mundo oprimindo, criticando, censurando, né? Então, ou seja, isso é minar. Então a igreja precisa sempre ter intercessores, sempre ter pessoas que estejam lá orando. É uma das melhores atitudes que você pode ter quando você vê um irmão caído e que talvez ele esteja cego para a sua queda. A melhor atitude é orar, né? Por quê? Porque ao orar você vai ver o agir do Espírito Santo sobre a vida dele. Que a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ok? Fortalecidos com poder. Primeiro pedido, subtópico 2, tópico 1. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Alguém deixa a Bíblia aberta em 1 Coríntios 16, versículo 13. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Outro abre em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. 1 Coríntios 16, quanto? E 13. 16. Que atua no homem. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Isso aí é o que eu vou ler. Isso está também em 1 Coríntios, mas é o capítulo 2. Pode ler para nós, né, Margarida? Efésios, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. 13? 13. 16, 16, 3. 16, 13. 13. 16, 13. Vigiai, estais firme na fé, portai vós variamente e fortalecei vós, né? Amém. Fala sobre o fortalecimento, né? Aleluia. Glória a Deus. E o outro versículo é João 14, 16 a 17. 16 e 17. João 14, capítulo 14, 16 e 17.
14, 16. e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Aleluia. Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Glória a Deus. Aí eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 a 16, que diz assim: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Então, aqui fala sobre fortalecidos com o poder. Nós somos fortalecidos com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem guia o crente em toda a verdade. O Espírito Santo é quem capacita o crente a realizar a obra de Deus. Ele não está falando que as pessoas não têm o Espírito Santo. Quando ele pede aqui, né, com poder pelo seu Espírito no homem, que sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem, no versículo 16. Irmãos, eu fiz um equívoco, eu falei batismo no Espírito Santo. Só que batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Na verdade, eu quis dizer batismo pelo Espírito Santo. O batismo pelo Espírito Santo é o batismo onde todos os que recebem ao Senhor recebem o Espírito Santo. O batismo com ou no Espírito Santo é o revestimento de poder. Ok? A paz do Senhor. Que recebe Jesus como Salvador, eles recebem o Espírito Santo, né? Agora o batismo com o Espírito Santo, aí já é outra coisa, aí é o que a gente chama de revestimento de poder, né? Que é para realizar a obra do Senhor com mais eficácia, com mais determinação. Não que você não possa realizar a obra do Senhor, mas Jesus recomenda que para fazer a obra do Senhor seja revestido de poder. Ele mesmo diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está intercedendo, né? Para que a gente seja fortalecidos no Espírito Santo. É uma intercessão que ele faz. Eu gostaria de ler uma observação que existe, que tem aqui no comentário. Esse verbo habita, né? Esse verbo expressa a ideia de estar na casa de alguém. O Espírito de Deus faz sua morada em todas as pessoas que confiam em Jesus Cristo. Quando não há a evidência de sua presença, pelos frutos que ele produz, não se pode afirmar de forma legítima ter Cristo como Salvador e Senhor. Aí vem uma observação que eu achei interessante desse texto, que é perigoso, né? É perigoso a pessoa não ter o Espírito Santo. Porque se a pessoa não tem o Espírito Santo, isso quer dizer que ele não está salvo. Por quê? Então, do revestimento, né? Não estou falando do revestimento de poder, estou falando de ter o Espírito Santo. O ter o Espírito Santo. Amém. Se ele não tem o Espírito Santo, isso significa que ele não está salvo. Por quê? Por que disso? Como o comentarista observou aqui, desse texto que eu li,
Ele fala assim: quando não há evidência de sua presença de quem? Do Espírito Santo. Pelos frutos que ele produz. Quem produz? O Espírito Santo produz os frutos em nós. Está lá em Gálatas 5:22, né? Quando não há evidência desses frutos, você não pode, que não se pode afirmar de forma legítima, ou seja, de forma verídica, que é ter Cristo como Salvador e Senhor. Ou seja, se você não tem o fruto do Espírito Santo produzido na sua vida, você não tem a liberdade de dizer que você tem Jesus como Senhor e Salvador. Porque é os frutos da operação dele. Ele salva e transforma a nossa vida. Ele nos faz semelhantes ao Pai, como filhos amados. Né? Aleluia. Essa operação da santificação do Espírito Santo em nós, ela opera para que a gente seja semelhante ao Pai. Então, se não existe a operação do fruto em nós, pelo contrário, a gente diz que é crente, a gente diz que é salvo, mas a gente caminha num caminho totalmente diferente do caminho da luz, do caminho que é Cristo Jesus. Como diz João, quando ele vinha as pessoas para ser batizadas, né, por ele, aí João Batista falou: raça de víbora, quem é que convenceu vocês para vocês fugirem do inferno? Né? Ou seja, o que ele queria dizer? Vocês não podem vir de vocês mesmos. Você só porque deu na cuca, você crente, não é só isso não. Se não for pelo Espírito Santo, é isso que ele está querendo dizer. Quem é que convenceu vocês? Quem que levou vocês a perceber que vocês têm que mudar, que vocês têm que fugir da ira? Né? Aí ele foi e virou para assim: então vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Né? Ou seja, é o fruto de que o Espírito Santo está agindo na pessoa. Só para concluir isso aqui, porque muitas pessoas dizem: eu sou salvo, mas eles não vivem uma vida de arrependimento. Ele não vive. Aí você vai virar para ele, vai falar alguma coisa, ou talvez você vira para ele e fala que ele está dando escândalo, ele fala: eu sou novela para cá para ser acompanhado. Se eu fosse novela, eu seria acompanhado. Eu sou novela para cá. É verdade assim. Né? Ou seja, mas a Bíblia diz que nós somos sal e nós somos luz. Se você é luz, então é algo que você tem que ser acompanhado. Que a luz ela é acompanhada, ela serve de referência. Quando uma pessoa está perdida, a primeira, e está confuso, a primeira coisa que ele vai fazer é bater na casa de um crente. Se o crente não pode servir de referência para ele, ele vai continuar perdido, porque não vai ter ninguém para recorrer. Quem mais poderia recorrer? Nós somos os representantes de Deus aqui na Terra, né? E então o Espírito Santo ele faz toda essa obra em nós. Ele não é simplesmente alguém que fica ali no você, não. Ele não fica ali só no você, não. Ele fica em você e ele produz uma obra em você. Ele te santifica, ele te convence do erro, ele faz produzir frutos em você, né? Então, ou seja, assim como um demônio que está no corpo da pessoa, ou pelo menos perto da pessoa, leva a pessoa, desencaminha a pessoa, né? O Espírito Santo também encaminha a pessoa para o reino de Deus, né? Ao contrário do adversário, ele encaminha, né? Ele encaminha. Vamos ler aqui: habitados por Cristo. O apóstolo, subtópico 3. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoikein, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Jesus é o principal tema da igreja, Jesus é a principal bandeira da igreja, Jesus é o alicerce da igreja, Jesus é a coluna da igreja e Jesus também é o teto da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem Jesus não há igreja. Não há igreja.
Se uma igreja, eu acho que na lição passada nem comentou sobre isso, se a igreja remove Jesus dos seus ensinamentos, dos seus hinos, o que sobra? Né? Só sobra erros. Só erros e afundamento no pecado, na iniquidade, né? Os destroços, né? Ele afugenta até o próprio Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo glorifica a Jesus. Então ele afugenta o próprio Espírito Santo. Ele não sobra nada. Vira uma comunidade de filosofia, né? Filosofia moral, alguém ensinando o que é certo, o que é errado. Como se fosse né? uma construção, né? Que tirasse a base, Tirasse a base. só sobraria os destroços. Só os destroços, porque vai cair. Vai cair. Vai cair. Então, vamos lá. Arraigados e fundados em amor. Tópico 2. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Amor, a virtude cristã. Não se fala aqui em paixão, não se fala aqui em afeição humana, né? Mas se fala aqui da atitude livre de amar, de fazer o bem sem motivações egoístas. Isso é uma atitude que Deus teve para conosco. Quando a Bíblia diz lá em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira, né? Mas que motivo teríamos nós para que Deus nos amasse, né? Mas pelo contrário, nós temos motivos para amar a Deus, Amar a Deus. né? Glória a Deus, aleluia, Aleluia. maravilhas, glória a Deus. Nas Escrituras o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Aleluia. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Você não fala que ama, você demonstra que ama. É que muitas vezes meu filho vem para mim e fala: pai, você me ama? Aí eu fico calado, ele insiste: pai, você me ama? Eu falo: meu filho, eu já te disse que te amo, agora você tem que perceber que eu te amo. Você tem que ver naquilo que eu faço para você, né? Não é só falar que te amo, não, né? Então você não é só falar que você ama o próximo, não é só falar que você ama a Deus, é você mostrar isso. Jesus falou que se a gente ama Ele, a gente guarda os mandamentos dele. Guarda os mandamentos, né? O amor é a maior de todas as virtudes, o princípio que norteia o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito Santo, ele começa a agir e termina a agir e envolve toda a sua ação através do amor. Está lá em Romanos, né, capítulo 5, né, que fala que o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, né? E aí ele fala lá que a esperança, qual é a esperança? A esperança em Cristo, a esperança da volta de Cristo não traz confusão, né? Lá Romanos 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Não teve conta-gota, né? não? Quê? Não teve conta-gota, não? Não teve conta-gota, não. Foi derramado. Tá derramado. Aleluia. Não foi sobre medida, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. É que já falou. De tal maneira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não tem conta-gotas, como o irmão observou aqui. Não tem conta-gotas. Aleluia. Seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o Senhor. Então, irmãos, Maravilha. este amor maravilhoso que opera em nós, primeiramente ele opera em nós, para que de nós, operando em nós, nós possamos transbordar ele para o mundo, né? Então isso é a marca de um cristão, porque e mostra que você é um servo de Deus, porque mostra que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Glória a Deus.
mostra que o Espírito Santo está alterando a sua vida. O crente cheio do Espírito Santo não é um crente orgulhoso. O crente cheio do Espírito Santo não é um crente vaidoso. Bendito. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente amoroso. Né? Amém. Se alguém fala, eu sou cheio do Espírito Santo, mas se você passa perto dele e ele já te olha com o olho torto, você põe o pé atrás com ele. Porque na verdade é o contrário. É o contrário. Ele não olha com o olho torto, não. Ele fica falando, irmão, vem cá, você esqueceu de me dar um abraço. Né? Hoje não pode dar um abraço, ele fala, vem cá, irmão. Né? No caso do corona, né? Acrescentando aqui. Mas o desejo dele é esse. É o bem. Ele não é uma pessoa que fica guardando mágoa. Alguém pisou no carro dele. Aleluia. Pisou no carro do crente. Né? Ele sente a tristeza, porque todos nós sentimos a tristeza. Sente a amargura, sente, porque todos nós sentimos. Aleluia. Mas ao invés dele demonstrar a tristeza e a amargura, ele vence essa amargura demonstrando amor. Né? Não vence, a gente vence o mal, né? Com o bem. Né? Vence o mal com o bem. Glória a Deus. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessa expressão aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Você não pode calcular, você não pode colocar na ponta do lápis o amor de Deus. Não tem como. Não tem como. Vai além. Glória a Deus. Né? Tem um hino da harpa, né? Fala, né? Além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par, grande amor. Amor de Deus, enche a terra, enche o céu, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Glória a Deus. Amém? Esse amor é grande demais. Né? Eu vou ler algo aqui também do comentário que eu trouxe para que possa acrescentar isso que nós já temos dito. Que Cristo habite em seus corações. No momento de sua salvação, cada crente é habitado por Cristo. Mas Cristo sente-se em casa, encontrando conforto e satisfação apenas onde o coração é limpo dos pecados e cheio do Espírito Santo. Mediante a fé. Aqui fala-se da confiança contínua do cristão de que Cristo exerce senhorio sobre sua vida, arraigados e alicerçados em amor, ou seja, estabelecidos no firme fundamento da alta entrega do amor servil para com Deus e para com seu próximo. O cristão ele é totalmente envolvido na prática do amor cristão. Ou seja, ele não simplesmente, como eu estava falando, ele simplesmente fala eu amo. Ele se envolve, ele prega o evangelho, ele ajuda alguém que precisa, ele se envolve em tudo aquilo que possa
manifestar o amor de Deus. Né? Aleluia. O Evangelho é a manifestação do amor de Deus. Então o crente prova isso. Quando não está aparecendo, então é porque está faltando a entrega, está faltando, né? E Jesus, ele habita nesse coração, né? É nesse coração. É o reflexo, né? Jesus disse lá em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 35. Ele vai falar isso, sobre quem é o discípulo dele. 13:35. Ele fala sobre a identidade do discípulo de Cristo. João 13:35 13. diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Nisso todos saberão, né? Todos saberão. Isso, irmãos, é alvo de crítica, infelizmente, no mundo, né? Por causa de muitas Aleluia. Pessoas que promovem escândalo, muitas pessoas criticam a gente. Ah, vocês não pregam amor? Pregam amor. É claro, irmãos, que a pessoa que não conhece a Deus, ele também não conhece o amor de Deus. É verdade. Porque se ele conhecesse o amor de Deus, ele não estaria no mundo, não. O amor de Deus é algo maravilhoso, muito maravilhoso. Mas, infelizmente, quem mostra para o mundo o amor somos nós. Nós é que somos incumbidos por Jesus de revelar ao mundo o amor. Porque nós recebemos de Deus. E nós precisamos transmitir isso para o mundo. Né? Ou seja, de forma que as pessoas elas venham a conhecer a Deus por meio de nós. Porque quando Jesus... É aquele mesmo princípio que Jesus usava, né? Mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, mas você me vê, você não conhece o Pai? Eu estou há tanto tempo convosco que você ainda pede para me mostrar o Pai? A mesma coisa acontece conosco, irmãos. Né? Mostra-nos o amor de Deus. Aí, se eu te amo, se eu manifesto amor através da minha vida como servo de Deus, será que o amor de Deus não está revelado através da minha vida, não? É isso que tem que acontecer. Com certeza. Porque o mundo não vai conhecer a Deus. Ele só vai conhecer a Deus quando se converter. Mas enquanto ele não conhece a Deus, quem mostra Deus para ele não. Né? Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Vamos para o tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Né? O que Deus dá para nós vai além do que nós podemos pensar, raciocinar, né? Vai muito além. Né? Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. Glória a Deus. A dimensão das bênçãos divinas. Então, irmão, aqui vem falando que Deus, ele faz muito além. Nós comentamos isso no início da lição aqui, né? Muito além do que nós pedimos ou pensamos. Um exemplo que o comentarista vai pôr aqui para nós é o exemplo de Salomão. Está aqui em 1 6, capítulo 3, versículo 5 a 14. Salomão se tornou rei por vontade de Deus. E quando ele estava orando a Deus, Deus se manifestou para ele. E ele fez um pedido, 1 6, 3, 5 a 14. E ele fez um pedido a Deus. Mas antes Deus fez uma proposta para ele. Fala, pede aí. Pede o que você quer para mim, Salomão. Né? Pode pedir o que você quer, Salomão.
E aí Salomão virou para Deus: Senhor, eu preciso de sabedoria para poder reger esse povo. É um povo seu. Aí quando um líder pede sabedoria a Deus, irmãos, eu vou dizer o que é. Isso é temor de Deus. Quando o homem chega na frente do povo de Deus e acha que pode lidar com o povo de Deus, acha que pode mexer com os crentes de qualquer maneira, isso prova que ele não tem temor de Deus. É verdade. Eu dou conta daquela igreja, eu dou conta daquele povo, eu dou conta daquele departamento. Ele acha que pode chegar lá, amém, tudo bem, eu dou conta. Deixo eu falar na frente, né? Ele não tem temor de Deus. Ele não tem respeito para com o povo de Deus. Salomão, pelo contrário, Salomão estava tremendo até nas bases, né? O povo grande, e é o povo de Deus. Aleluia. É o povo de Deus. Eu não sei como tratar o povo de Deus. Como que você trata o povo de Deus? Como que você faz com o servo, com a serva de Deus? Aí ele virou para Deus: Senhor, eu não quero riqueza não. Quem poderá? Eu preciso de riqueza, Senhor. Que aí eu posso construir muitas cidades, eu posso dar alimento para fulano de tal, para ciclano, para Bertrano, né? Mas aí não tem sabedoria, né? Deus dá riqueza. E aí o que ele faz com a riqueza? Né? Ele até se corrompe com a riqueza, né? Mas ele virou para Deus: não, Senhor, eu preciso de sabedoria. Só isso. Não dá mais nada não. Só sabedoria. Por quê? Porque com a sabedoria eu vou saber tratar esse povo. Não é um povinho qualquer. É um povo especial. Então eu não posso ter um tratamento qualquer. Aleluia. A gente tem que pensar nisso quando a gente vai para frente da obra de Deus. Você tem que pensar que você não pode pegar qualquer coisa da Bíblia e pregar. Você tem que pegar a palavra de Deus, sim. Não é que eu estou querendo dizer que você não pode pegar qualquer coisa da Bíblia e pegar. Quer dizer que você não pode pegar assim despreparado. Ó, irmão, vou pregar aqui, ó. Doni, desça, bem. O versículo escolhido foi você. Né? E pega. E aí você não meditou naquele versículo. Você não buscou ali a revelação de Deus, da mensagem que Deus quer. Aí você tira algo que talvez pela misericórdia de Deus, muitas vezes acontece a misericórdia de Deus, né? Deus te usa e é uma bênção, né? O versículo 9 do 3 de 1 Reis que nos diz: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderá julgar a este teu tão grande povo. É um grande povo. Ou seja, há um temor no coração de Salomão. Eu acho que essa é a parte mais importante para um líder. A teu povo, pois, venha dar um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderá julgar a este teu tão grande povo? Um pastor uma vez virou para minha mãe e falou assim, que é mais fácil jogar uma vida no inferno do que resgatá-la para o céu. Ou seja, é muito fácil. Então você tem que ter muito temor quando estiver diante do povo de Deus. Muito temor. E peça a Deus sabedoria. E busque-a. Se cerque de pessoas sábias, né? Se cerque de pessoas que oram e que tenham sabedoria de Deus. Não é errado você virar e
pedir um conselho a alguém, ou pedir uma instrução. Errado é você falar asneira na frente do púlpito e sair e nem preocupar com o efeito daquela palavra que você falou. Isso é errado. Agora, se você falou algo errado e na hora o Espírito Santo trouxe sua mente errado, na hora você para a palavra e fala, irmão, me desculpa. Não bem isso não. Ninguém vai... Isso não é erro. Alguém pode dizer que isso é erro. Não, o pregador tem que pregar e falar e não precisa voltar atrás. Não, é errado. Se você errou, para e conserta. Ele é o pregador, ele é o pastor, ele pode errar, pode não? Pode errar, mas ele tem que... Mas não permanecer no erro. Pode permanecer, ele tem que reconhecer. E se a pessoa erra, eu acho que o mais ideal é isso. Se a pessoa erra em púlpito, ele tem que consertar em púlpito. Com certeza absoluta. É claro, né? Aqui eu estou falando com líderes, né? Estou falando com pastores. Agora, se é um irmão que percebeu o erro de um pastor, aí a minha recomendação já é diferente. Você procura o pastor à parte, né? E conversa com ele. Irmão, não é bem assim. Está aqui na palavra de Deus, né? A gente mesmo já estava conversando, né, irmão Salvador, um dia desse, sobre uma afirmação, né, de um líder que foi equivocado. Ele falou que por aquele versículo ele disse que não havia pecado nenhum, absolutamente nenhum, que Deus não perdoasse, até mesmo a blasfêmia com o Espírito Santo ele perdoava. Até mesmo. Aí depois eu virei para ele, achei o versículo bíblico e falei, irmão, é o seguinte, se a Bíblia não tivesse falado, se Jesus não tivesse falado, eu concordaria. Mas Jesus fez essa ressalva. Jesus disse que todo pecado que se cometesse contra ele ou com o Pai seria perdoado. Mas aquele pecado que cometesse contra o Espírito Santo não seria perdoado, nem aqui e nem lá. Que alguém pode se dizer, mas lá na frente Deus volta atrás. Nem no porvir. Nem no porvir. Jesus já selou. O lance é que Jesus selou. Quando alguém põe um selo, quer dizer que não pode ser violado. Se Jesus tivesse deixado em aberto, pode ser que eu perdoe. Se ele falasse isso, né? Hoje não perdoo não. Hoje não perdoo não. Eu vou pensar, né? Eu vou pôr em análise. Né? Aí alguém poderia chegar depois e falar, realmente, Deus perdoa. Mas não é bem isso não. Se Jesus selou, está selado. Então, ou seja, ele perdoa todos os pecados, mas exceto aquele que ele selou, aquele que ele disse que não perdoaria. Eu tendo como base isso, essa afirmação de Jesus, que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você rompe com aquele que te convence, a minha pergunta fica, quem te convencerá? É verdade. Se ninguém mais, se o Espírito Santo não está ali para convencer, então quem te convencerá? Não existe. Né? Por isso que o Espírito Santo ele foi protegido por Jesus com essa proteção de carinho. Né? Jesus ele fez uma proteção em favor do Espírito Santo. Em favor do Espírito Santo. Ele disse, eu suporto tudo que falar mal contra mim. E falaram mal de Jesus naquela época, falaram mal de Jesus hoje, ainda vão falar mal de Jesus ainda. Permanecerão falando mal de Jesus. Falaram mal de Deus. Tem muita gente que questiona Deus, né? E continuam questionando. Mas ele diz, não, o Espírito Santo não. É claro, irmão, que isso envolve um conhecimento, né? Como diz a palavra de Deus, diz que isso envolve um conhecimento. Uma pessoa que não conhece o Espírito Santo, ele não tem como pecar contra o Espírito Santo, porque ele não conhece. Essa blasfêmia contra o Espírito Santo é uma blasfêmia, ela só se caracteriza como blasfêmia
vinda da parte de alguém que conhece, né? De um ignorante, chegar lá na forma, um bêbado lá, que não sabe de nada, que não entende da palavra de Deus, que não lê a palavra de Deus. Espírito Santo, isso. Entra aqui, sai aqui. Mas um crente, conhecedor da palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, aí, né, a situação muda. É o que Pedro falou, você foi iluminado, eu não sei se Pedro estava falando disso, meus irmãos, mas se estava falando do Espírito Santo, mas ele falou de algo tão semelhante a isso. A pessoa foi iluminada, recebeu todas as bênçãos de Deus, conheceu a verdade, e aí ele vai e joga tudo. Aí Pedro falou, muito dificilmente essa pessoa é renovada. Aleluia. Ou seja, certamente ele será renovado se Deus vê que não foi uma blasfêmia com o Espírito Santo. Aí ele é renovado para o arrependimento. Mas se não for, né? Se for uma blasfêmia, aí não tem como. Essa né? não terá. Então, as dimensões das bênçãos divinas. Só para nós concluir aqui, né? Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso pensamento. Né? Isaías 55, versículo 9, né? Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de Deus, do poder de nosso Deus, é capaz de responder para além das nossas, das mais corajosas orações. Você pede para Deus, você está envolvido na obra de Deus, você pede para Deus algo, Deus vai te dar aquilo, mas Deus vai te dar aquilo e você ainda vai ter uma surpresa. Ainda tem surpresa. Ainda tem um bônus, né? Que é muito além de bônus, né? Bônus é a palavra que a gente acha para falar, mas a gente não acha a palavra certa. É a palavra clássica que a gente acha, né? É, a palavra clássica, a atual, né? Que os pessoal usa aí, né? Bônus, Deus ainda te dá um bônus, né? Ou seja, não é um brinde, não. Brinde é uma coisinha pequenininha, né? Você recebe uma coisinha de brinde, você compra isso aqui, você recebe uma coisinha de brinde, né? Uma coisa bem pequenininha lá. Mas não é um brinde, não, é um bônus. É algo bem, muito além. É algo bem abençoado mesmo. Foi o que aconteceu com Salomão, né? E é o que acontece com todos os servos de Deus, né? Que buscam a Deus. Deus dá muito além do que nós pedimos e pensamos. Aleluia! Quantos de nós foram surpreendidos por Deus e ainda continuam sendo surpreendidos? Glória Né? a Jesus. Pedir a Deus a salvação do filho. Aí Deus salvou o filho, salvou a nora, salvou os netos, preparou o filho para o ministério, colocou o filho lá no ministério, o filho está dando frutos de almas, né? Ou seja, ele pediu só a salvação. Só a salvação do filho. Mas aí Deus deu uma avalanche de bênçãos, né? Ele derramou bênçãos, como o irmão observou ali no início, não foi por conta-gotas, né? Ele derramou, né? Ou seja, isso acontece, irmãos, porque Deus, ele sabe o que nós precisamos. É verdade. Ele sabe o que nós precisamos. Aleluia. O que nós precisamos nem sempre é o que nós pedimos. Nós somos muitas vezes levados por impulsos, né, irmãos? Uma hora você pede uma coisa para Deus e daqui a pouco você esquece. Mas por que você esquece? Porque você realmente não queria. Você realmente não queria. Né? Mas quando Deus te responde, Ele te responde daquilo que você realmente precisa. E aí é por isso que Deus te surpreende. Porque Ele vai naquele negocinho lá que você mais carece e que talvez você não teve discernimento de pedir. Aí você pede algo
Aí Deus vai te dar aquele algo que você pediu. E vai dizer, também estou te dando isso aqui. Aleluia. Né? Muito antes que nós abramos a boca para pedir, ele já tem preparado Já tem preparado. o que você precisa. Verdade. Glória a Deus. Convite para adoração. Tópico, subtópico 2 do tópico 3. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor de todas as bênçãos divinas, que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus, detentor de tamanhas dádivas. Deus dá tanta coisa para nós. Então, o que é que Ele mais merece de nós? Ele merece um coração fiel, um coração totalmente devotado a Ele, né, em louvor, em adoração, né, em uma vida, né, Ele deu tudo para nós, né? Então nós precisamos de também nos dar para Ele, né, de entregar para Ele. A glória devida a Deus. Finalmente Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo o sempre, o que significa que deve ser praticado por todos os crentes. Glória a Deus para sempre, né, irmão? Para todos sempre. Glorificar a Deus, irmãos, não é simplesmente dizer glória a Deus. Glória a Deus. Não. Aleluia. Quando você faz com que o nome de Deus Louvado seja Deus. seja exaltado pelos seus atos, seja exaltado pela sua vida, isso é dar glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, quando você recebe um benefício e você não se orgulha, mas você se humilha e entrega esse benefício a Deus, isso é glorificar a Deus, né? Porque muitas vezes somos beneficiados e ao invés de nós glorificarmos a Deus, nós falamos, coisa boa, ei, né? Mas não glorifica a Deus, não exalta a Deus. Aleluia. Lembra que o que aconteceu com quem não deu glória a Deus? O que aconteceu? Tem um hino até que fala isso, né? Um virou bicho e o outro morreu com medo de bicho. Nabucodonosor virou bicho, porque ele recebeu aquela glória toda, recebeu todos os reis da terra, virou rei de reis. Mas aí ele olhou e falou, essa é a grande Babilônia feita para minha glória. Virou bicho. Aí Herodes fez um discurso e todo mundo, ei, essa é a voz de Deus, não é a voz de homem. Ele foi, em vez de dizer glória a Deus, glorificar a Deus, né? Ele fala, não, isso não é meu, isso é Deus que me deu essa capacidade. Não, ele se inchou. E a Bíblia diz que naquela hora o anjo feriu ele. E ele se encheu, né? De bicho. Vamos ler isso lá? Morreu com medo de mim. Né? Então tem um hino, né? Para isso aí. Quem não dá glória a Deus, né? Ou morre, ou vira bicho, ou é comido de bicho. Né? Só para nós concluir, viu, irmãos, essa lição abençoada e maravilhosa. Está lá em Atos dos Apóstolos. Né? Os irmãos me ajudam a procurar quem achar primeiro. Né? Dos Apóstolos. Glória a Deus. Que achei. Já achou? Achei. É Atos dos Apóstolos, capítulo 12, glória a Deus. O versículo. O versículo 19 em diante. 12. 19 em diante. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Amém. É 12, só esperar os irmãos acharem aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 12.
Só ajudar o irmão a achar aqui, aí nós vamos ler. 10, 11, 12, versículo 19 em diante. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Versículo 20. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam. Caiu a luz ali, irmão, mas aqui ainda tem a luz ainda do computador. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, ou seja, tinha que ter glorificado a Deus nesse momento, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Irmãos, glória a Deus. É o Senhor que merece toda a glória, né? O homem não merece nada, não, né? E a igreja, ela deve saber disso, né? Ela deve glorificar a Deus, né? Amém? Vamos orar ao Senhor. Amém. Fiquem sentados mesmo. É Margarida. Senhor maravilhoso, humildemente nós Amém, vamos para Pai. o Senhor e agradecendo por essa Pai. oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite. Em nome Poder do estarmos aqui Filho, passando a lição juntamente com o nome de Jesus. Obrigado por esse Continua momento. abençoando, Fala Senhor. conosco. Abençoando esse Aleluia. trabalho, nos dando solução Sim, para os Jesus. nossos problemas, Senhor. Sim, Que nós papai. possamos estar na igreja Sim, fazendo papai. esse trabalho, Senhor, Sim, em nome papai, de em nome Jesus. de Jesus. Abençoando os irmãos. aleluia. Em nome de Jesus. Te Amém. agradeço. Amém. Que todos fiquem na paz de Deus, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ficamos devendo os hinos do início, né?